Jesus tinha falado, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Cadê seus discípulos? Como é bom ser filho de Deus. Como é bom saber que Ele nos ouve. Como é bom saber que Cristo está à destra do Pai. A palavra diz, fazendo intercessão por nós. Como é bom ser discípulo de Cristo, que nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. Como é bom ser co-herdeiros com Cristo das promessas. Como é bom ter a promessa da ressurreição em Cristo. Como é bom ter essa palavra de Deus nas nossas mãos. Deus é tão bom. E muitas vezes nós somos ingratos e esquecemos daquilo que Ele nos deu. Como é bom, irmãos, andar pela fé. Fé. Se for andar pela vista e aquilo que estamos vendo hoje, ai de nós. Somos dos homens mais miseráveis. Mas como é bom andar pela fé. Como é bom ser sacerdote no reino de Deus e ter um privilégio de interceder pela igreja, pelos parentes, pelos ímpios e pela nossa própria vida. Pode abrir comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. Estamos no capítulo 2, hoje nós vamos ver dos versos 8 até o verso 10. Nós começamos no verso 1, pouco tempo atrás, onde ele fala para: meu filho, fortifica-te na graça. E eu falei para vocês que cada um de nós temos a responsabilidade de nos fortalecer. Ele fala aqui, fortifica-te na graça. Então não é algo que eu vou fazer na carne, é algo que eu vou fazer pela graça. E ele diz que há em Cristo Jesus. Então eu tenho essa responsabilidade de me fortificar. Por quê? Porque nós continuamos daí nos versos 3, 4, 5 e adiante, falando de como ser um bom soldado. E eu falei para vocês na pregação passada que um soldado, primeiro, ele tem que defender. Então você tem que lutar contra as tentações, as influências e as coisas que querem entrar. Mas o soldado também ele também conquista. Então nós temos essas duas tarefas como soldados, de defender e de avançar. E eu fiz a pergunta, não sei se você lembra, várias vezes na pregação: como vai a batalha, soldado? Que aqui a palavra de Deus está nos chamando de soldados. Então, soldado, como vai a batalha? Como está a guerra? E eu pergunto isso, irmãos. Eu fico preocupado que às vezes estamos apenas existindo. Não estamos conquistando e não estamos conseguindo nos defender. Estamos não conseguindo existir. Eu prego versículo por versículo aqui nessa passagem, não porque eu gosto,
não porque eu quero, mas porque nós precisamos estar baseados na palavra. Aqui precisa ser um lugar que ama a palavra de Deus, que tem fome e sede dessas palavras. Mas se estamos apenas existindo a pregação, seja em público, seja em particular, você com sua Bíblia, a pregação, ou ouvir a palavra de Deus se torna algo maçante, algo chato, algo que não te inspira, que não traz vida. E eu temo, irmãos, que como soldados, talvez estamos cansados, talvez estamos abatidos, talvez falta uma visão, talvez. Isso é culpa minha. E diante dessa cena, eu quero, através dos versos 8, 9 e 10, trazer 3 segredos de Paulo para você hoje. Como é que Paulo, e ele vai passar para o Timóteo, conseguiu sofrer tanto e ainda avançar, ainda conquistar, ainda ir. Vamos ler os versos 8 ao 10. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Vamos orar. Oh, Deus, Pai, como é bom dizer Abba, Pai. Glória, Senhor, ao Teu nome, santificado seja o Teu nome. Eu te amo, Senhor. Eu quero, Pai, que a minha vida e o meu coração estejam rendidos à Tua vontade. Eu peço, Pai, que através da Sua palavra e da ação do Teu Espírito Santo em nós e aqui, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome possa crescer, que eu, Pai, possa diminuir. Esquece de mim, Senhor, mas lembra do Seu povo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Atos 16 diz que Paulo ele chega a um local chamado Derbe e Listra, acho que são 2 cidades, e ali ele encontra um jovem chamado Timóteo. Estamos na segunda carta ao Timóteo. Paulo vê esse jovem, e vai falar em Atos 16 que esse jovem, tinha um bom testemunho entre os irmãos. E Paulo viu algo em Timóteo, conversou com Timóteo talvez, e então ele pega Timóteo como discípulo e ajudante na obra. Nós vimos no capítulo 1 que Timóteo ele tinha uma avó piedosa e uma mãe piedosa. E essa fé não fingida que habitou nelas também estava em Timóteo. Timóteo era um jovem capaz, não estou levantando Timóteo, mas vendo o exemplo dele, ele era um jovem tão capaz, que Paulo chama Timóteo na primeira epístola ao Timóteo, manda ele para Éfeso, e ele entrega uma igreja
a esse jovem, para esse jovem então cuidar, alimentar, aumentar a igreja, até a igreja chegar num ponto em que consegue estabelecer uma liderança, anciões, bispos, para continuar com a igreja. Mas Paulo confiou essa igreja em Éfeso a Timóteo. Timóteo viajava com Paulo, Timóteo sofria com Paulo, Timóteo recebeu 2 cartas de Paulo. Ele era um jovem importante na vida de Paulo. Ele era um jovem que orava, que falava, que conseguia convencer, que conseguia levar a obra para frente. Ele tinha a confiança de Paulo. Mas olha o que Paulo diz para Timóteo, verso 8, lembra-te. Ué, será que Timóteo esqueceu da ressurreição de Jesus Cristo? Como é possível Timóteo esquecer da ressurreição? Você só vai falar lembra para aquele que esqueceu. Mostra, irmãos, que nós podemos esquecer. Muitas vezes nós queremos ir para a palavra e aprender algo novo. Algo que vai nos... nossa, eu nunca vi isso. Nossa, eu nunca entendi isso. E sim, a gente precisa aprender coisas novas. Mas muitas vezes nós precisamos ser lembrados. Vê lá no Velho Testamento, quando o povo esqueceu das maravilhas que Deus fez no Egito, abrindo o Mar Vermelho, trazendo-os pelo deserto, cuidando deles. A palavra diz, quando eles esqueceram, é que eles desviaram. E diz que quando eles lembraram do seu Deus, então voltaram. E a igreja, ela está nessa condição hoje. Esqueceu muita coisa. Não é que perdeu, está aqui ainda, mas esqueceu. E precisa ser relembrado. E se Timóteo teve a capacidade de esquecer, e nós, eu e você? Nós somos muitas vezes embaraçados, como diz no verso 4. Embaraçados com negócios desta vida. E esquecemos das coisas. Eu tenho aprendido, irmão Felipe, quem prega o Evangelho é quem mais precisa do Evangelho. Quem prega a palavra é quem mais precisa da palavra. E quem vai pregar a Cristo é quem mais precisa ser relembrado da ressurreição, da morte, do ministério e da vida de Cristo. Quando ele fala lembra, não é lembrar qual coisa, é lembrar a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O maior, a bomba nuclear na história do Evangelho. Diz que Cristo morreu. Diz que Pilatos, ele pega soldados, vai lá para conferir e conferirem. Jesus está morto. O cara, José, vai lá e pede o corpo. Pegam o corpo dele nas suas mãos. Morto. Ele entrou, Jesus entrou naquele sepulcro morto. E ali o seu corpo foi deixado. Ué, não foi Jesus que chegou lá na casa do homem lá com sua filha morta? E ele disse, não, está apenas dormindo. E todo mundo zombou dele e disse, Jesus, ela está morta. Não, ele está apenas dormindo. Não, ele está morto. Sai incrédulos. Ele manda todo mundo sair da casa, menos os discípulos próximos e os pais.
Então ele vira para a menina, ele fala, levanta, ressuscita. E ela abre os olhos, ela começa a falar, ela começa a comer, a morte perdeu. Outra vez no caminho, passando por uma cidade, um caixão saiu lá com um corpo morto, e um jovem lá dentro, cuja mãe era viúva, único filho. E Jesus chega lá naquele processo, indo para sepultar aquele corpo morto que estava apodrecendo. E ele chega lá e fala, menino, jovem, levanta. E a morte perdeu mais uma vez. E ele chega lá no sepulcro de Lázaro, ele fala, Lázaro, sai fora. E Lázaro sai. A morte perdeu mais uma vez. Mas dessa vez, a morte pegou Cristo, que estava trazendo a ressurreição. E diz que colocaram lá Cristo, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Jesus tinha falado, no 3º dia, eu vou ressuscitar. Cadê seus discípulos? Eles não acreditavam. Quem ia acreditar isso? No 3º dia, diz que o anjo desceu do céu com um semblante como relâmpago. E os soldados tremendo, caindo como mortos no chão. E aquele anjo forte, ele pega aquela pedra, ele vira e ele abre o sepulcro lá. E a morte já tremendo, sabia que ia perder seu escravo. E diz que Deus, pelo seu Espírito, que agora em nós habita, Deus pelo seu Espírito, ele desce sobre aquele corpo morto, apodrecendo, fedendo. E a morte tentando controlar, não vou soltar essa vez não. E o Espírito vindo, é aquela coração de Cristo começando a bater. E a morte tentando parar, e os dedos começando a mover, e o corpo começando a esquentar. E os olhos começando a abrir, e as mãos se mexendo, as pernas se mexendo, e a morte perdeu de novo, e dessa vez para sempre. Como diz em 1 Coríntios 15, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Inferno, aonde está a tua vitória? Como que Timóteo ia esquecer disso, meus irmãos? Dessa bomba nuclear que estourou no reino dos céus. Os demônios tremeram. Satanás perdeu. A morte sumiu. Se nós não temos a esperança da ressurreição, Paulo diz em 1 Coríntios 15, que somos os mais miseráveis de todos os homens. Primeiro segredo, soldado cansado, abatido, triste, soldado que está apenas existindo. Lembra-te da ressurreição. Ele vai um passo além. Isso aqui é tremendo. É o segundo segredo que nós temos aqui. Não esquece disso nunca. Lembra-te, vou começar do verso 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o quê? O meu evangelho. Ué, Paulo, você não é Cristo. O evangelho, como que é seu, Paulo? Paulo, ele é o autor da nossa fé. Paulo, ele é o autor do evangelho? Não. Interessante que eu falo o meu corpo, você fala meu corpo. Mas você não fez o seu corpo, você não comprou,
você não imaginou, foi Deus quem te deu. Quando Paulo fala meu evangelho, ele não está dizendo que eu que salvei e vou salvar o mundo. Ele está dizendo que isso que Cristo fez é meu. Os ensinamentos, as doutrinas de Cristo, meus. A vida de Cristo, meu. O Espírito de Cristo, meu. Pega lá um pai e o filho dele está no hospital. E esse pai tem que trabalhar. Então ele vai no seu trabalho, ele vai trabalhar e ele fica lá e ele volta, sai do trabalho, ele volta para o hospital, cansado. Mas lá está o filho dele. E ele faz de tudo para cuidar desse filho durante a noite, ele fica lá. De manhã ele tem que acordar e voltar ao trabalho. E fazer lá o trabalho, cansado. E ele repete isso dia após dia, enquanto seu filho estiver dentro do hospital, e você chega e fala, pai, por que tanto trabalho? Por que tanto sofrimento? Eu vejo você cansado, triste. Meu filho. Ele não faria isso para o filho do próximo, mas o filho dele, ele faz. Quando Paulo fala meu evangelho, significa que ele ia defender, ele ia perder coisas por isso, até sua vida e doar até seu sangue, ele ia sofrer trabalhos e até prisões, ele ia ser rejeitado, zombado, machucado, não importa, porque é meu. Eu vou cuidar do evangelho. Nunca na minha vida passou a ideia de pegar a esposa do próximo e cuidar dela. Você está precisando de um remédio, precisa ir lá na farmácia, então eu te levo lá. Preciso fazer compras, vamos para Delta, para o Paulistão, para o São Roque. Nunca passou por minha cabeça. Por quê? Porque não é minha esposa, é a esposa dele. Vai lá você, leva ela. Eu estou assim, cuida dela, é sua mulher. Mas levar a minha esposa, já levei muitas vezes. E sempre vou lembrar, é minha esposa. Ontem levei na farmácia. Fiquei lá 1 hora. Por quê? Porque ela é minha e eu quero cuidar dela. Eu estou disposto a morrer, eu estou disposto a sofrer, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Como diz a palavra, amar ela como Cristo amou a igreja. É assim que eu deveria fazer com minha esposa, por quê? Porque é minha. E Paulo, ele olha assim, desse jeito, para o evangelho. O empresário, ele fica lá horas e horas e horas, cuidando do que? Sua empresa. Ele não fica de olho nas empresas dos outros, ele fica de olho na sua empresa. E Paulo, ele está de olho e cuidando do seu evangelho. E muitas vezes, irmãos, o evangelho para nós é algo que não é nosso. É apenas algo que nós conhecemos, que nós já limos, é como algo que não faz parte de nós. Nós não consideramos o evangelho como nosso. Mas uma vez que esse evangelho se torna seu, você então defende, você então sofre, você então luta, você então cuida, você então faz o necessário. Por quê? Porque é meu. Paulo, preso de novo, cara. Você está sempre preso. Aconteceu lá em Filipe, né? Você foi preso? Foi. E agora de novo, sofrendo trabalhos, é preso. Por quê? Porque o evangelho é meu. É meu. Então, primeiro, lembra da ressurreição de Cristo. Segundo, o que? Meu evangelho. Segunda coisa, faça o evangelho seu. Aí ele fala, no verso 9, por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Malfeitor é criminoso.
Quando ele foi pego, ele foi lá na frente de Agripa e Festo. Ao ouvir o testemunho dele, eles falaram, ele não merece ser preso, ele não merece ser tratado desse jeito. Mas como ele apelou para o César, então ele vai para o César. Paulo chega na frente do César. O que aconteceu? Qual foi o seu crime? Eu preguei o Evangelho, eu falei de Cristo, eu curei os enfermos, expulsei demônio. Qual crime? Você machucou quem? Quais foram as vítimas? O diabo, os demônios lá que eu expulsei. Essas foram as vítimas. O deus lá da Diana, que sofreu uma perda de dinheiro, os templos lá, as religiões, são as vítimas. Os fariseus lá que queriam me matar são as vítimas. Foi aqueles que eu machuquei. E é por isso que eu sofro trabalhos e até prisões como malfeitor. Mas César, ó César, a palavra de Deus não está presa. César, tem Timóteo aí, tem Tito aí, tem outros ali expandindo o reino. Pode me matar, mas o meu evangelho não para. Agora, o terceiro segredo e o último, no verso 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Timóteo. Quando ele fala aqui escolhidos, eu creio que, no meu entendimento, pessoas dentro da igreja e também fora da igreja, salvos e não salvos. Eu não quero que focamos muito nessa palavra escolhidos para a gente perder o cheiro e a luz. Quando fiquei meditando sobre isso, eu não sou um pentecostal, sabe? Mas é como se esse versículo estava em chamas. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Olha que sacrifício. Paulo não esperava receber da igreja algo, ele esperava dar algo para a igreja. E hoje nós vivemos num mundo de cristianismo que quer aceitar da igreja, vive chupando a vida da igreja, vai para a igreja por motivos egoístas, não se pergunta o que eu posso fazer para edificar a igreja, o que eu posso fazer, Senhor, para que haja um avivamento em Sião, o que eu posso fazer, Senhor, para que os escolhidos alcancem a salvação. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo, Timóteo, tem pessoas sofrendo, tristes, abatidos, que precisam de ajuda, que precisam estão passando por fome, estão passando por problemas, e eu estou disposto a sofrer e me entregar e padecer para que esses então alcançam a salvação. Deixa eu dar a minha vida, meu sangue, para que vocês sejam salvos. É isso que ele está falando. Timóteo, eu quero dar a minha vida por almas. Eu quero dar a minha vida pelos escolhidos, para que eles alcancem a salvação. Nós não estamos na igreja, irmãos, para ser servido. Nós estamos na igreja para servir. Nós estamos aqui
para dar, nós estamos aqui para edificar, exortar. E Pedro, ele fala na sua segunda carta, que enquanto ele estiver nesse tabernáculo, no seu corpo, ele ia fazer tudo para despertar os irmãos a lembrar que Cristo não era fábula, mas que ele tinha visto com seus olhos. E não apenas enquanto ele estiver nesse tabernáculo, mas também depois que morrer. Precisamos começar no verso 8, irmãos. Lembra. É tanta coisa que a gente esquece. Tantas orações respondidas, tantas promessas, tantas coisas que Deus já fez e está fazendo em nós. E nós embaraçados com as coisas deste mundo e lutando, e eu sei que é luta, nós esquecemos e caímos no mesmo erro dos israelitas lá. Caímos nesse erro. E não é apenas lembrar da ressurreição, mas é também possuir o Evangelho como céu. Pega o Evangelho como céu. Disse a Deus, esse Evangelho é meu Evangelho. Eu não vou abrir mão, eu não vou negar, eu não vou fazer nada, eu só vou segurar. Estou disposto a morrer e me entregar pelo Evangelho. E o último segredo, sofrer por amor dos escolhidos. Timóteo, eu quero almas. Eu quero vidas. Eu quero ver pessoas salvas. Tanto é que eu estou aqui preso por causa disso. Que é prova, eu padeço. Eu sofro trabalhos e até prisões como um criminoso. Faça essas três coisas. Lembrar, possuir o Evangelho, sofrer por amor, não por obrigação. Tudo que é por obrigação no reino de Deus não é da graça. Vida um fardo, vida algo pesado, não vem de um espírito quebrantado, contrito e humilde. Faça por amor. Mas eu não tenho amor. Lembra-te da ressurreição. Pega o Evangelho como céu e peça a Deus que lhe derrama sobre você o espírito de amor. Peça com fé, nada duvidando, e Ele dará. Vamos orar.